Boa noite. Os 5 juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça reúnem-se amanhã para elegerem o novo presidente do Supremo Tribunal e do Tribunal Constitucional. O evento terá lugar às 15 horas na sala de audiência do Tribunal de Primeira Instância. Cerca de 20 dias depois da abertura do novo ano judicial, o Supremo Tribunal de Justiça vai eleger um novo presidente que exercerá igualmente funções de presidente do Tribunal Constitucional. O presidente cessante, Silvestre Leite, disse à TVS que o ato vai ser público e afirma que nestas eleições, e de acordo com a lei, todos os 5 conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça são potenciais candidatos. Processo eleitoral normal. Sabe que a nível do Supremo Tribunal de Justiça, em termos da nossa lei base, Lei 7 de 2010, todos os juízes do Supremo são potenciais candidatos. Portanto, neste momento, somos 5 juízes do Supremo Tribunal de Justiça. Qualquer um de nós, amanhã, poderá sair eleito presidente do Supremo Tribunal de Justiça, porque a lei assim se refere. Portanto, vai ser um ato normal, uma comissãozinha eleitoral formada por 3 membros, quem confecciona o boletim dos votos e tem também uma urna e pronto, nós vamos então eleger entre 5 qual de nós poderá ser presidente amanhã. Portanto, um ato normal, sem grandes contornos. O artigo 115 da Lei de Base do Sistema Judiciário estabelece na disposição transitória que, após a entrada em vigor desta lei, o atual presidente do Supremo Tribunal de Justiça não pode concorrer ao próximo mandato. No entanto, Silvestre Leite afirma-se como candidato e faz a sua interpretação da lei. Estamos também nesta corrida, como um dos juízes mais, cujo direito é sufragado pela lei, portanto não haverá problemas de nenhum tipo. Simplesmente o contorno que há é que possivelmente ouço dizer por aí que poderia ser uma questão, poderia levantar alguma polêmica, é o seguinte: o senhor sabe como as nossas leis são feitas, publicadas, promulgadas aqui em Santo Tomé e Príncipe. Às vezes aquilo não corre, os seus trâmites normais, o tempo como tal não é um tempo lógico normal. Veja só que a nossa lei base do sistema judiciário tem 2 números, 7 de 2010 e 7 de 2007. Por quê? Porque essa lei foi feita no Parlamento no ano 2007 e deveria sair mesmo no ano 2007. E decorreu todo esse tempo, ora no Parlamento, ora na reprografia, e só em 2010 é que a lei conheceu, enfim, a sua publicação. O que é que acontece? Quando essa lei foi feita na Assembleia, no ano 2007, quem era presidente era a minha antecessora, a doutora Maria Alice Carvalho, e que já estava no final do seu 2º mandato. E, lógico está, não se queria que ela fizesse um 3º mandato, portanto a lei tentou deixar isso claro. Quem estiver, ou quem for o presidente do Tribunal Supremo, quando sair essa lei, não poderá concorrer ao próximo mandato. Portanto, a intenção da lei era que, no ano 2007, essa lei conhecia, enfim, a sua publicação. Mas como não saiu em 2007, a lei sai agora em 2010. Em 2010, já me apanha a fazer o 1º mandato. E então a letra da lei diz que quem for o presidente, enfim, quando sair a lei, não poderá concorrer ao próximo mandato. Mas isso é uma questão de mera interpretação, porque isso vem numa disposição transitória, enquanto o corpo da lei regula que, efetivamente, que o presidente Supremo pode fazer 2 mandatos, não podendo sim fazer o 3º mandato.
Eleição amanhã do novo presidente do Supremo Tribunal, que já se espera muito renhida. A Ordem dos Advogados aguarda com expectativa os resultados destas eleições e avança que uma eventual candidatura do atual presidente do Supremo Tribunal de Justiça é ilegal. A Ordem dos Advogados disse que aguarda com muita expectativa os resultados destas eleições, tendo em conta as reformas judiciárias que terão que ser empreendidas no país, e é categórico quanto a uma eventual candidatura do atual presidente do Supremo Tribunal de Justiça. A possível candidatura do Dr. Silvestre Leite a um novo mandato enquanto presidente do Supremo Tribunal de Justiça, ela é ilegal, porquanto daquilo que vem na lei base do sistema judiciário, se me permitir a leitura do número 2, que diz o seguinte: após a entrada em vigor da presente lei e o preenchimento das vagas do Supremo Tribunal de Justiça, que se farão no prazo máximo de 60 dias, em concordância com a mesma, não caducam de imediato as atuais presidências do Supremo Tribunal de Justiça e dos tribunais da primeira instância, devendo concluir o mandato para o qual foram eleitos. Agora, a parte importante: não podendo, entretanto, o atual presidente do Supremo Tribunal de Justiça concorrer no próximo mandato. Ou seja, a posição da ordem é a seguinte: se a lei é taxativa, quando diz que o atual presidente do Supremo Tribunal de Justiça não pode concorrer no próximo mandato, uma vez que a lei foi promulgada em 6 de julho de 2010 e na data da promulgação e da publicação da lei no Diário da República, o presidente em exercício era o atual presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Pelo que haver uma eventual candidatura, como digo, não temos elementos concretos, tirando aquilo que o senhor jornalista me diz que ele será candidato, mas não faz qualquer sentido, será de todo ilegal qualquer candidatura do atual presidente do Supremo Tribunal a um novo mandato. Para a Ordem dos Advogados, as leis são para serem cumpridas. Aquilo com que nós temos que nos ter em consideração é aquilo que vem na lei base do sistema judiciário, não é? E como digo, no seu artigo 115 é taxativo quando diz que o atual presidente do Supremo Tribunal de Justiça não poderá concorrer, como digo, não podendo, entretanto, o atual presidente do Supremo Tribunal de Justiça concorrer no próximo mandato, sendo a lei de 2010, quando ela foi promulgada e publicada, estando o Dr. Silvestre Leite como presidente do Supremo, a nossa interpretação é que ele está impedido de concorrer a um próximo mandato. Sobre uma eventual impugnação da candidatura do presidente cessante a um próximo mandato, a Ordem dos Advogados diz que não vale a pena colocar a carroça à frente dos bois. A impugnação ainda não está colocada em cima da mesa. Eu estou certo que todos nós, juristas, e todos nós que, ao desempenharmos cargos públicos, prometemos respeitar as leis da Constituição e a Constituição do país, que se faça isso, não é? Tão somente quanto isso, que esta é a posição da Ordem. A Ordem pugna pelo respeito da lei, a lei existe para ser cumprida por todos, ninguém está acima da lei, e só isso é que nós temos de fazer. E quando estão em causa uma instituição como o Supremo Tribunal de Justiça, não é? Mais razões haverá para que haja um estrito cumprimento daquilo que vem preceituado nas leis. Das 5.000 mulheres que aderiram o rastreio do cancro no colo do útero, cerca de 90 apresentavam lesões graves no colo e já foram tratadas. O projeto Saúde para Todos Especialidades, que promoveu este primeiro rastreio no país, decidiu retomar hoje a iniciativa com a vinda de especialistas em ginecologia. Devo dar metade de parabéns, porque fez aquilo que devia fazer qualquer mulher de São Tomé, fez o seu rastreio, fez a colheita para a citologia, fez o tratamento que tinha a fazer e neste momento está tratada. Feliz e sorridente, Maria do Carmo faz parte do primeiro grupo de mulheres que aderiu à primeira campanha de rastreio do cancro no colo do útero feita no país, no quadro do projeto Saúde para Todos e Especialidades. Fiz. Então, o doutor disse para esperar, fica à espera de resultado. Então, quando veio o resultado, então ligaram para mim, é para vir para aqui. Quando eu vim, então fizeram um tratamento, então o doutor foi de novo, então ligaram outra vez para vir ver o resultado como ficou. Está feliz agora? Agora estou, dá para ver hoje, bem. Das 5.000 mulheres que aderiram ao exame,
Os resultados demonstram que o problema de cancro no colo do útero em São Tomé e Príncipe é grave. Destas 5.000 mulheres, cerca de 90 tinham lesões de alto grau, que são lesões já consideradas graves. Dessas, muitas já foram tratadas, mais de 70% já foram tratadas nas missões anteriores, e encontramos nesses tratamentos, confirmou-se o diagnóstico de lesões graves e em algumas delas mesmo já situações de cancro numa fase muito inicial, mas que à partida ficaram tratados. E portanto estamos a falar em cerca de 40 a 50 mulheres do total de 5.000. Intervenções que contribuem para reduzir no futuro as evacuações sanitárias. Se pensarmos que estamos a evitar nestas 50 mulheres a quem foram tratadas, vamos evitar que 50 mulheres venham a ter cancro nos próximos 10 anos, pense no que isso significa de mulheres que não precisam de ser evacuadas para Portugal para fazer tratamentos. Sabendo que cada mulher que é evacuada custa milhares de euros aos cofres do Estado de São Tomé e de Portugal, portanto estamos a poupar muito dinheiro para além dos benefícios sociais, que estamos a evitar que mulheres com 40 e com 50 anos morram e que deixem filhos sem mãe e a falta que fazem para a sociedade. O projeto Saúde para Todos decidiu continuar com o rastreio que pode ser feito diariamente nos centros de saúde do país. O cancro no colo do útero é uma doença maligna silenciosa que mata facilmente caso não seja diagnosticado a tempo de ser tratado. E o cancro do colo do útero é mortal, mata, quando não for tratado a tempo. Estas lesões são lesões que têm um risco infeccioso, ou seja, na base destas lesões está a transmissão de um vírus, que é o vírus do HPV. Aquilo que se pretende é detectar as lesões numa fase inicial e tratá-las, sabendo que este vírus é um vírus de transmissão sexual. E, portanto, são os principais fatores de risco, os mesmos fatores de risco praticamente que são para a transmissão do HIV e para a SIDA. Portanto, o início precoce de vida sexual, o ter vários parceiros sexuais, seja o homem, seja a mulher, portanto, tudo isto são fatores que aumentam a probabilidade de o vírus se instalar e de vir a causar estragos no colo do útero e esses estragos então evoluírem para uma lesão grave. Daí a importância das mulheres aderirem em massa ao rastreio. Esse causa que muita gente morre sem saber porquê. Nem mais. Então, é isso que temos que ir para o centro de saúde para ter mais conhecimento, para ser tratado. Quadros do Ministério da Educação, Cultura e Formação que estiveram no Brasil fizeram hoje a restituição da missão. O encontro no Hotel Praia serviu para troca de experiências e recolha de subsídios que possa contribuir para a melhoria do sistema educativo nacional. Este ateliê de restituição serviu para a missão do Ministério da Educação, que se deslocou ao Brasil em outubro passado, fazer a apresentação dos conhecimentos adquiridos e partilhar o que viram de bom. Na avaliação que foi feita depois da visita de estudo, os participantes acharam que foi uma missão que valeu a pena, que aprenderam muito e que foi interessante para a sua aprendizagem pessoal. Esta restituição de hoje é uma forma de valorizar a visita e de partilhar os conhecimentos adquiridos e aquilo que se viu com os outros quadros e técnicos do setor da educação, mas temos vindo a trabalhar depois da visita também para aproveitar algumas ideias que nós vimos no âmbito da elaboração do novo projeto no setor da educação. A primeira boa impressão que eu trago desta visita é a organização. A responsabilidade dos fazedores da educação. São muito responsáveis, as pessoas têm espírito de querer fazer, querer melhorar a educação. Isso é muito importante, porque devemos fazer, quando queremos fazer com gosto, não é? Então é preciso ter aquela vontade e também eu reparei que o sistema de avaliação é muito forte. Contribuições que poderão ajudar a melhorar o sistema de ensino no país. Contudo, é necessário investimentos e, sobretudo, uma mudança de mentalidade. Muita experiência poderá vir, muito dinheiro poderá ser disponibilizado a São Tomé para a melhoria do ensino e não só, mas se não houver mudança de mentalidade, o primordial aqui é mudança de mentalidade. A educação trouxe-nos para aqui hoje
porque não é possível equacionar outro futuro para Santo Tomé e Príncipe fora dos marcos de uma educação de qualidade, universal, equitativa e inclusiva, por se tratar de um inestimável bem social, um direito inalienável que assiste a cada um para o melhor exercício de uma cidadania plenamente responsável. Dizia José Martí, os sonhos de hoje serão as realidades da manhã. Portanto, mudar Santo Tomé e Príncipe nos próximos anos, de conformidade com a projeção da Carta de Política Educativa 2012-2022, dependerá do investimento que formos coletivamente e cada um capazes de consentir na educação e na formação das nossas crianças e dos nossos jovens. O governo santomense não tem regateado esforços para garantir a equidade e a qualidade do acesso e sucesso na escolaridade básica universal e obrigatória de 6 classes, nem tampouco perdeu de vista os investimentos necessários para revestir a pré-escolar de uma nova imagem, modernizar o ensino secundário, redinamizar o técnico profissional e consolidar e credibilizar o ensino superior. De realçar que esta cooperação Sul-Sul ao nível da educação tem sido frutífera. À semelhança do ano passado, o governo brasileiro já assegurou o envio de professores de matemática e português para a troca de experiências e melhoria dos conhecimentos. Desenhar orientações para o 11º FED, cujo horizonte temporal será de 6 anos, foi o objetivo da reunião dos ministros e ordenadores nacionais e regionais do Fundo Europeu de Desenvolvimento, realizada em Bruxelas. A ministra Natália Umbelina fez esta tarde o balanço da sua participação no encontro. Pedimos desculpas por razões técnicas. Esta reportagem poderá ser vista ao longo deste informativo da televisão são tomense. Vamos avançar. As câmaras distritais querem maior apoio do governo para a materialização dos seus projetos. A preocupação foi manifestada pelo presidente da Idilidade de Água Grande durante o ato central em alusão a mais um aniversário da cidade de São Tomé. A cidade de São Tomé comemorou ontem mais um aniversário da sua institucionalização. A celebração aconteceu no Espaço Cacau, numa cerimônia presidida pelo presidente da Câmara Distrital de Água Grande. A Cacau é atualmente uma parceira da Câmara Distrital de Água Grande no melhoramento arquitetônico e está empenhada em dar a sua contribuição. Eu acho que estamos condenados a trabalhar juntos. Somos muito poucos, estamos condenados a trabalhar juntos com todas as forças vivas do país, com as forças vivas da nossa cidade, ou das nossas cidades, independentemente da cor política que esteja nesse momento a governar a cidade, ou as cidades. Ekneide Santos considera que a Câmara tem um grande trabalho pela frente, mas a falta de recurso tem dificultado a sua missão. Água Grande, o distrito que alberga a capital do país, deveria ser do interesse de todos os atores políticos, munícipes e não só, a criação de condições para o desenvolvimento harmonioso da nossa capital. Desde logo, a recuperação dos edifícios emblemáticos localizados na cidade, muitos destes no estado avançado de degradação, pondo em risco a vida de milhares de pessoas. A afetação de recursos necessários para a limpeza e manutenção dos espaços verdes. Minhas senhoras e meus senhores, o trabalho que a Câmara tem pela frente é gigantesco, mas a falta de recursos tem dificultado ainda muito mais a nossa missão. Segundo ainda o presidente da Câmara, é necessário maior cooperação entre as câmaras e os serviços da administração central do Estado. São as câmaras que estão mais próximas das populações e que conhecem todas as suas necessidades. Importa ainda salientar
e que é necessário haver maior coordenação e cooperação entre as câmaras e os serviços administrativos central do Estado. Durante o ato, a Câmara procedeu à apresentação de um novo projeto que tem para mudar o rosto da Praça Alda do Espírito Santo. A cerimônia terminou com músicas e danças. Um projeto arquitetônico para mudar o rosto da cidade de São Tomé está a ser preparado por um grupo de estudantes da Faculdade de Arquitetura de Lisboa, estudantes que estiveram de visita ao país durante 15 dias. É um projeto que começou a ser pensado no ano passado, durante a visita da professora assistente da Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, Joana Milheiros. O projeto é uma parceria entre a Faculdade de Arquitetura de Lisboa e a Casa de Artes, Cultura, Animação e Utopias Cacau, que pretende melhorar o visual da cidade de São Tomé. A visita destes estudantes de arquitetura da Faculdade de Lisboa insere-se na preparação deste projeto. São 14 estudantes finalistas que se encontram no país desde o dia 12 deste mês de abril e que procederam à sua primeira apresentação na comemoração do grande dia da cidade de São Tomé. O meu projeto tenta interpretar como as pessoas vivam o elemento da rua, o elemento do espaço público da rua, e tentar de interpretar esse espaço, tentar dar alguma coisa mais, organizar esse espaço, uma nova organização espacial do elemento da rua. Tive sempre em conta as condições da população própria que eu vi aqui com os meus olhos, que têm muita dificuldade a nível de saneamento básico, de secagem de roupa, de higiene, saúde, e então o meu trabalho principal é ter essa atenção no modo de vida dos são tomenses que é preciso mesmo ter em conta, e é uma cidade lindíssima, tem muita potencialidade para isso, é preciso trabalhar, é sobre isso. E o que é que propões no teu projeto? Então, proponho um equipamento em que é situado em cada zona da comunidade, da zona informal da habitação, em que tenho em conta essas condições. A iniciativa deste projeto pertence a João Carlos Silva, que, para além de divulgar São Tomé e Príncipe no domínio turístico e artístico, inseriu como tema da 7ª Bienal Redesenhar São Tomé. A utopia é uma provocação e nós dizemos que utopia é a semente de desenvolvimento. A partir do momento em que se realiza um sonho, deixa de ser utopia. Utopia está no U da Cacau, mas é sobretudo uma provocação para nós próprios, que estamos aqui dentro e que trabalhamos diariamente neste projeto, mas é uma provocação também às outras pessoas, aos jovens, no sentido de nós continuarmos a utopiar este país. O país é de todos, precisamos de desenvolver e precisamos sobretudo de ter esperança, como dizia a Dona Alda do Espírito Santo, esperança na desesperança. Mas é necessário ter esperança e continuarmos a sonhar com o nosso país, com as nossas cidades, com os nossos lugares, com os nossos sítios, com os nossos patrimónios e fazer deles uma outra coisa ou outras coisas para nos sentirmos melhor. Sonhos novos, não é? Também, sempre. Quando deixarmos de sonhar, estamos mortos. A 7ª Bienal de Artes e Cultura terá lugar em São Tomé e Príncipe em novembro deste ano, altura em que o trabalho sobre a nova cidade que se pretende para São Tomé e Príncipe estará totalmente concluído. Agora sim, desenhar orientações para o 11º FED, cujo horizonte temporal será de 6 anos, foi o objetivo da reunião dos ministros e ordenadores nacionais e regionais do Fundo Europeu de Desenvolvimento, realizada em Bruxelas. A ministra Natália Umbelina fez esta tarde o balanço da sua participação no encontro. É no quadro de Acordo Global de Cooperação com a União Europeia que São Tomé e Príncipe participou na 10ª reunião de ministros e ordenadores nacionais e regionais do Fundo Europeu de Desenvolvimento que decorreu em Bruxelas. A 10ª reunião do Fundo Europeu de Desenvolvimento decorre de um acordo global que São Tomé e Príncipe, à semelhança dos países da África, Caraíbas e Pacífico, tem com a União Europeia. E neste quadro, esta 10ª reunião versou principalmente preparar o 11º Fundo Europeu de Desenvolvimento. Este novo Fundo Europeu de Desenvolvimento tem um horizonte temporal de 2014 a 2020, portanto 6 anos. Tem um envelope financeiro de 30 mil
30.560 milhões de euros e tem o seu início de facto em 2014. A União Europeia, no seu documento que chamou a Agência para a Mudança, adotou novos princípios e novas políticas para este relacionamento com os países do ACP. Isto porque fazia sentir a necessidade de desenhar uma nova arquitetura de ajuda ao desenvolvimento. Fez com que a União Europeia estabelecesse, junto connosco, foi por isso que nós estivemos na Bruxelas para discutir as novas concepções, ou a nova concepção da cooperação para o 11º FED, e que assentou em 5 pilares. Ainda no quadro desta deslocação ao Reino da Bélgica, a Ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades tomou parte na reunião do PIR-PALOP Timor-Leste União Europeia. Com o Sr. Presidente da União Europeia, o grupo PALOP e Timor-Leste reiterou o seu interesse em continuar a trabalhar juntos, felicitou o Sr. Presidente pelo apoio que tem dado a este grupo dos países de África e Timor-Leste, e vimos a necessidade de rever o nosso documento orientador, que já data de 1997, e, como disse há bocado, tendo em conta as mudanças que se operaram no mundo, sobretudo as mudanças económicas, havia toda uma necessidade de mudarmos também este documento, que já não é da atualidade. No âmbito da cooperação bilateral, Natália Ombelina teve alguns encontros. Nós tivemos um encontro com o Ministro de Negócios Estrangeiros da Bélgica, onde nós revisitamos alguns acordos não falaria de acordos de cooperação, mas a necessidade de nós estreitarmos os laços de cooperação que unem os nossos países. São Tomé e Príncipe não faz parte dos países de concentração da União Europeia, mas nós estivemos a negociar, assim que for possível, se houver como os países estão a atingir os níveis médios de desenvolvimento, se houver um país que deixe de pertencer a esse nível de concentração, que São Tomé e Príncipe possa fazer parte deste grupo de países de concentração. E falamos de outros aspectos ligados a investimento privado, que a Bélgica tem em São Tomé e Príncipe, neste caso a Agripalma, e de outros assuntos que nós podemos cooperar nos próximos anos. Ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, com o balanço da sua missão ao estrangeiro. A Cruz Vermelha Nacional pretende introduzir maior rapidez e eficácia no apuramento dos resultados do concurso do Totoloto Nacional. Para o efeito, conta com a parceria da Santa Casa da Misericórdia de Portugal, cujo responsável pelo Departamento de Jogos encontra-se no país. O Departamento de Jogos da Cruz Vermelha de São Tomé e Príncipe de Lisboa estabelece uma cooperação com mais de 5 anos. Começou com o fornecimento das máquinas que atualmente são utilizadas nos jogos para o lançamento das bolas e formação de pessoal. Agora, com a visita do responsável do Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, pretendem modificar o processo de apuramento de resultados, o chamado escrutínio. Esta visita acontece a convite da Cruz Vermelha para fazermos um ponto da situação durante estes 5 anos, o que é que se evoluiu, que tipo de problemas é que enfrentaram durante este tempo. Estamos cá para resolver isso e, quiçá, pensarmos um novo processo de apuramento de resultados, o chamado escrutínio, e apuramento de receitas com uma maior rapidez, porque atualmente é tudo feito na base do manual. Informatizarmos em certa medida esse apuramento de receitas e atribuição de prémios, o chamado escrutínio, não com o objetivo de dar mais segurança, porque a segurança existe, mas dar uma maior transparência e uma nova performance
ao jogo em Santo Tomé. A ideia está sendo analisada em 3 partes. Entretanto, o responsável da Misericórdia de Lisboa tem visitado todas as agências do Tutoloto e constatou que o jogo está a crescer cada vez mais em Santo Tomé e Príncipe. Os jogos em Santo Tomé estão, para já, cresceu em relação a 5 anos atrás, já está mais espalhado pelo país a rede de agências, portanto já há mais possibilidades, até quer para norte, quer para sul da ilha, o jogo poder ser arrestado. Melhoraram no aspecto das agências. Os agentes também já estão mais conscientes da sua função e executam-no com perfeição, já não acontecem aqueles erros que aconteciam no início do processo. Uma cooperação que Arnaldo Trindade, responsável do Departamento de Jogos da Cruz Vermelha de Santo Tomé, considera bastante proveitosa. Eu vejo essa cooperação benéfica e muito proveitosa, porque, como disse o Sr. Cavelas, nós, quando assinamos esse protocolo de intenção, era constantemente melhorar as nossas ações. E essas ações estão mesmo a ser melhoradas, como ele disse. O objetivo é aumentar a transparência e a confiança dos apostadores. Está a caminho de Espanha a Seleção Nacional de Taekwondo para participar no Open da modalidade em Barcelona. É o primeiro teste para Eloy Pereira, Lionel Lombá e Alex Seita, que estarão presentes no Campeonato do Mundo no México e nos terceiros Jogos da Lusofonia na Índia. Dias antes da deslocação, Eugênio Quaresma, mais conhecido por King Orbe, antigo campeão do mundo, mostrou-se confiante que a participação de São Tomé e Príncipe será um sucesso em Espanha e no México. Isto é investimento. Se eu não confiasse neles, não ia investir. Eles têm ilusão, eu também tenho muita ilusão. Estamos a trabalhar juntos, vamos ver o que tem que dar. Eloy Joy Boa Morte, Lionel Lombá e Alex Seita vão competir em diversas categorias, preparando para o Mundial da modalidade. Open de Barcelona é uma competição concorrida por atletas de alto nível. Eloy, de 24 anos de idade, 21 internacionalização, e Lionel Lombá afiguram-se na lista dos melhores do mundo, segundo a projeção da Federação Internacional de Taekwondo. O atleta, que esteve à beira dos Jogos Olímpicos de Londres 2012, quer esquecer o passado e revalidar a medalha de ouro conquistada em Portugal nos Jogos da Colop, que agora vai decorrer na Índia. Eu estava com um pé já nos Jogos Olímpicos, mas por uma distraição minha, acabei por ser desclassificado no combate que eu estava a ganhar por 18-8, e então foi muito frustrante. Foi muito difícil levantar para atacar hoje a treinar, porque já tinha pensado em desistir de tudo, mas não desisti e levantei com muito mais força. Agora o que nós temos que fazer é levantar a cabeça e pedir muito apoio do nosso governo. A comitiva são-tomense chegou esta noite a Portugal. Na quarta-feira segue para Barcelona. O apoio do governo são-tomense e o Comitê Olímpico Nacional, neste momento, está a negociar com o governo espanhol a permanência da delegação no Centro de Alto Rendimento em Barcelona, devido à ausência de dinheiro para custear a preparação dos atletas durante 2 meses naquele país. O Dia do Livro e do Direito do Autor passou de forma despercebida no país. No entanto, a TVS aproveitou para conhecer os hábitos de leitura na escola secundária Januário José da Costa, em Bombom. A construção do hábito de leitura nos jovens passa pelo incentivo que os mesmos têm em casa e também na escola. E apesar de no país existir um déficit de autores, os alunos da escola secundária de Bombom revelaram ter o gosto pela leitura. Costumo ler poemas, histórias, no meu passatempo a divertir. E qual o teu autor preferido? Meu autor preferido é Alda Espírito Santo, que é santomense, nasceu aqui em Santo Tomé, e eu gosto muito de ler poemas dela. Costumo ler romances, livros infantis, livros da escola e outros livros. E o que é que estás a ler agora? Agora estava a ler um romance de minha colega Como é que chama o romance? Ana Paula. E quando tu queres ler, onde é que vais buscar os livros? Às vezes eu vou para a biblioteca da escola ou empresto com uma colega. Gosto de livros das histórias, contos, das escolas. Esses livros para a criança mesmo. É mais infantil, é mais educativo.
Muitas pessoas gostam tipo, desses livros, aqueles livros que não devem, né? Então é melhor aqueles livros de contos, histórias, coisas assim é melhor. E aqui na escola, habitualmente realizam atividades para incentivar os alunos à leitura? Sim. E o que Sim. costumam realizar? Algumas palestras a falar sobre o livro, o que devem tratar bem o livro, tipo, como que os livros devem estar organizados, essas coisas assim. E o que estás a ler agora? Agora estou a ler um livro de história. Não, acabei de falar, Manuel Teles Neto, que fez este livro. Falar sobre a história de Santo Tomé. A biblioteca da Escola Secundária Januário José da Costa de Bombom está em obras. Uma iniciativa do projeto Escola Mais que prevê a reabilitação do espaço e a entrega de novos livros. Mesmo com algumas dificuldades, os docentes estão empenhados em cultivar o hábito de leitura nos mais novos. Concernente à Escola de Bombom, nós temos estado a sensibilizar os alunos para que eles possam sentir o gosto pela leitura e também tendo em conta que nós não temos uma biblioteca assim aprivilegiada, por isso mesmo que nós não preparamos muitas coisas alusivas esse dia. Na Escola de Bombom, eu como docente da escola, nós sempre conversamos com os alunos, levamos uma equipe sempre que leva o aluno para a biblioteca de forma a guiá-los, incentivá-los à leitura. Isso porque a leitura, como sabem, é algo que ajuda os alunos na pronúncia, na interpretação do texto e não só. O Dia Internacional do Livro teve a sua origem em Espanha em 1926. Já foi celebrado a 7 de outubro e a 6 de fevereiro. Mas só em 1995 a Unesco instituiu o 23 de abril como Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor. Uma data que surge em homenagem aos autores que faleceram a 23 de abril.